Esta é a série de mensagens Entre Riscos, baseada no livro do profeta Daniel. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre você. A mensagem de hoje tem como tema Nos riscos, o que não podemos perder. Está baseada em Daniel capítulo 6, verso 10, que nos diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Vivemos numa época, num tempo em que o que nós temos e o que nós fazemos perderam a força. A pandemia colocou em xeque as coisas que achávamos que eram fundamentais em nossa vida, que eram as coisas que nós tínhamos e as coisas que nós fazíamos. Principalmente no início, quando nós não sabíamos nada sobre o Covid-19. Agora, bem menos, quando descobrimos que algumas medidas evitam o contágio ou diminuem a carga viral. Mas o fato é que antes da pandemia nós achávamos que a vida era composta de coisas que nós fazemos. Então veio a pandemia e tivemos que ficar em confinamento. Por causa disso, não podíamos fazer as coisas que estávamos acostumados a fazer. Nisso, alguns entraram em crise, é verdade. Mas olhe para nós. Nós estamos aqui e estamos refletindo em torno disso nesse vídeo. Também, antes da pandemia, nós achávamos que a vida era composta das coisas que nós tínhamos. Então, veio a pandemia e gerou uma crise econômica em todo o mundo. Empresas fecharam, pessoas perderam emprego, ações na Bolsa de Valores caíram e nós estamos aqui. Parece que a pandemia serviu para mostrar quais são as coisas que realmente nós temos na vida. E as coisas que realmente temos na vida não são físicas. Tempos de crise e de riscos servem para mostrar que existem coisas mais importantes para nós possuirmos, para nós termos. Tempos críticos exigem de nós mais virtudes do que coisas. Porque com as virtudes necessárias nós podemos superar dificuldades. Podemos contornar situações, podemos descobrir saídas, podemos aproveitar oportunidades. No entanto, sem essas virtudes, nós estaríamos descobertos na crise, nos sentiríamos desamparados, como soldados sem armas para lutar. A Bíblia nos fala, dentre outras virtudes, de uma certa virtude que opera em nossa estrutura como pessoas, mesmo em tempos de crise. Uma virtude que fortalece quem nós somos. E por isso, essa virtude se torna nosso maior patrimônio, o patrimônio que nós temos que ter e, acima de tudo, que não podemos perder em tempo nenhum, principalmente em tempos de riscos. E assim, em tempos de riscos, um patrimônio que você precisa ter é consciência espiritual. A Bíblia mostra que esse foi o patrimônio do profeta Daniel nos riscos que ele vivia morando na terra da Babilônia. Ter consciência espiritual tem a ver com espiritualidade. E é justamente por isso que tem ligação com o que há de mais profundo na vida humana. No texto de hoje, nós vemos que o profeta Daniel vivia em risco constante. Não podemos esquecer que ele morava na Babilônia, terra daqueles que destruíram sua nação, que mataram o seu povo. Ele vivia em constante risco, principalmente o risco de se corromper, ou seja, de esquecer quem realmente ele era. Além dos riscos constantes, nesse episódio, Daniel enfrentou um risco novo. Esse risco era um decreto imperial que foi promulgado para prejudicá-lo. Outros príncipes, companheiros dele, com inveja do profeta, estimularam o imperador a fazer um decreto dessa natureza.
O decreto era sobre oração. Na verdade, era contra a oração, proibindo que se orasse por algum tempo. Dessa forma, eles queriam atingir o profeta Daniel, sendo que quem quebrasse esse decreto estaria debaixo da pena de morte, e a pena de morte seria ser jogado no covil de leões. Porém, tinha coisas que Daniel costumava fazer cotidianamente. O texto nos fala sobre estas coisas que era costume de Daniel fazer. E ele fazia por uma questão de consciência espiritual, consciência que ele tinha de si mesmo. E ele não deixou de fazer mesmo diante desse novo risco. Vemos então que Daniel tinha o costume de orar. Orar é elevar a sua mente para instâncias superiores. No caso de Daniel, ele elevava a sua mente ao Deus que se revelou para o povo de Israel, o seu povo. Significava então que Daniel praticava a espiritualidade ao orar. Ao orar, ele estava em ligação com o lado mais profundo da sua vida. Significava que o profeta Daniel não vivia somente no aspecto físico, porque o aspecto físico é superficial, é como se fosse aquilo que acontece no palco. No entanto, na oração, Daniel agia nos bastidores, porque são os bastidores que preparam aquilo que acontece no palco. Então, a respeito da oração costumeira, nós sabemos que Daniel orava em casa. Ele orava em sua casa, no ambiente da sua particularidade, porque isso era uma coisa que Babilônia não podia tirar dele, sua individualidade, sua particularidade. Ele não era mais um número dentre os escravos de Babilônia. Na consciência dele, ele tinha vida própria. Sabemos também, por esse texto, que Daniel orava na direção de Jerusalém, porque Jerusalém era sua terra, o local de suas raízes. Não tinha como Daniel se esquecer de quem ele era, porque ele estava em constante contato, em contato diário com as suas raízes, com aquilo que ele formava. Juntamente com o costume de orar, Daniel tinha o costume de se colocar diante de Deus. Deus era para Daniel a fonte da sua espiritualidade. Então, o texto diz que para orar e para se colocar diante de Deus, ele se ajoelhava. Se ajoelhar na antiguidade era um ato simbólico de adoração. A adoração era um ato de reconhecimento, onde de um lado aquele que é adorado era reconhecido como superior, e aquele que era o adorador se ajoelhava reconhecendo que era submisso. Dessa forma, Daniel se colocava diante daquele que era a sua origem, se colocando no seu devido lugar de receber orientação, vida e vigor. Deus era para Daniel a origem da sua vida e também a origem de quem ele era. Por isso é que, mediante essa consciência espiritual, ele alimentava a sua espiritualidade todos os dias. Então, em tempos de risco, o que você não pode deixar de ter é consciência espiritual. Consciência espiritual é você se perceber de forma profunda. É você se perceber além do aspecto físico e puramente animal, porque você é mais do que isso. O seu lado físico, o seu lado animal faz apenas parte de um aspecto superficial da vida. É como a ponta do iceberg, aquilo que pode ser visto, mas a maior parte do iceberg está submerso, está em águas profundas. Você é um ser espiritual, o que significa dizer que você é um ser metafísico, você está acima do físico. De acordo com a Bíblia, você é um santuário. E dentro desse santuário existe um lugar secreto, um lugar profundo, onde Deus lhe espera para se manifestar a você, para revelar para você o seu propósito. Através da consciência espiritual, você pode viver com significado, mesmo no meio dos riscos,
mesmo no tempo de crise. Você, com essa virtude, não se torna peça de manobra, não é manobrado pelas coisas, não é peça de manobra das pessoas. Pelo contrário, com a consciência espiritual, você tem o seu próprio mapa de navegação, você tem suas próprias objetividades. Você poderá então ser você na sua melhor forma e na sua melhor expressão, porque a sua melhor expressão é com certeza espiritual. Mas para isso, você precisa praticar a espiritualidade. Não deixe atrofiar o seu lado espiritual no meio dos tempos críticos. Pelo contrário, desenvolva a sua consciência espiritual vendo a si mesmo em Deus, definindo a si mesmo a partir de Deus. Pratique a espiritualidade e pratique por meio da oração, porque através da oração você vai até o lugar secreto desse santuário que é a sua vida interior. Entre em contato com Deus e você estará numa dimensão acima da dimensão física, acima da dimensão meramente animal. Portanto, o patrimônio mais importante que podemos ter em tempos de risco é a consciência espiritual. Porque se nós tivermos esse patrimônio imaterial, essa virtude como patrimônio, não perderemos totalmente as coisas. Através da consciência espiritual, os tempos críticos poderiam até tirar as coisas de nós, mas tiraria de forma limitada. Ainda que uma crise tirasse de nós os nossos bens e pertences e os nossos afazeres, as nossas tarefas, ainda assim a vida não perderia o seu significado tendo nós consciência espiritual. Ainda assim a vida não perderia a força, aquela força que nos leva a buscar a ajuda de Deus, aquela força que em Deus nos dá condições, nos dá capacidade de reconstruir. Com consciência espiritual, nós estaremos como que nos olhando num espelho, só que num espelho diferente. Um espelho posto diante de nós pelo próprio Deus, para enxergarmos aquilo que Ele quer nos mostrar. Que você viva além da materialidade, que você pise no chão da espiritualidade, que você desenvolva consciência espiritual nesses tempos de risco e que, através da espiritualidade, você se defina e se projete a partir de Deus. Que o Senhor te abençoe e até a nossa próxima mensagem.